Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bastidores do Crime, o seu podcast favorito de True Crime. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. E galera, antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem um aviso muito importante para vocês, tá? O caso que vamos discutir envolve temas de abuso sexual infantil, abuso ritualístico, manipulação psicológica e violência extrema dentro de um contexto de culto religioso. O conteúdo é gráfico e pode ser profundamente perturbador. A segurança e o bem-estar de vocês, como sempre, vai ser a nossa prioridade. Então, por favor, ouçam esse episódio ali com descrição. E se vocês sentirem que o conteúdo se tornou pesado demais, pode ficar à vontade ali para fazer uma pausa e ir para outro episódio, sem problema nenhum, tá? Dentro das comunidades isoladas da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou FLDS, um lema era repetido incansavelmente para as mulheres e meninas. Uma regra de vida que resumia toda a doutrina de seu profeta. 3 simples mandamentos. Keep sweet, pray and obey. Seja doce, reze e obedeça. Hoje, nos bastidores do crime, vamos investigar o que a palavra obedecer realmente significava sob o comando de um líder tirano. Nós estamos falando de Warren Jeffs, um líder de culto ali bem carismático, mas também muito manipulador, que hoje ele cumpre uma pena de prisão perpétua, tá, por agressão sexual a crianças. Ele atuou como presidente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo nos últimos dias, a FLDS. E é crucial fazer uma distinção aqui. A FLDS não tem afiliação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon principal. A FLDS se separou no início do século XX porque se recusou a abandonar a prática da poligamia. Essa recusa em seguir as normas sociais e legais criou um ambiente de isolamento, uma mentalidade de nós contra eles, onde os abusos de Warren Jeffs puderam florescer. Hoje nós vamos mergulhar ali na vida do Warren Jeffs, desde começando ali da sua infância até a ascensão dele na FLDS. Vamos passar por seus crimes hediondos que ele cometeu e o impacto devastador que esses crimes tiveram sobre as vítimas deles. A gente também vai explorar os bastidores ali por trás dessa investigação complexa que foi. E algumas reviravoltas ali legais como sempre ressaltando no termo de legalidade de leis, que acabaram marcando o caminho dele para essa condenação. What's your emergency? Warren Steed Jeffs nasceu em 3 de dezembro de 1955, em Sacramento, Califórnia. A família dele estava profundamente ali enraizada nessa tradição poligâmica da FLDS. O pai dele, o Rulon Jeffs, ele também era conhecido como Tio Rulon, ele foi o 5º presidente dessa seita. E a estrutura familiar ali do pai dele já era ali por si só um micro-organismo que viria a ser o reinado do Warren. O Rulon, ele tinha um número impressionante de esposas, tá? Ele tinha uma estimativa ali variando entre 50 a 65 esposas e cerca de 60 a 65 filhos. E o detalhe mais chocante disso é que algumas de suas esposas tinham só 14 anos na época que o casamento aconteceu. E o Warren, ele cresceu dentro desse ambiente, onde a poligamia e o casamento com menores de idade eram normalizados. E desde cedo ele foi visto como alguém especial. Ele nasceu prematuro e a sobrevivência dele foi interpretado como um sinal divino pelo pai dele. E acabou levando ele a ser visto como um menino de ouro dentro dessa comunidade. Essa percepção de ser divinamente favorecido provavelmente acabou alimentando a autoconfiança dele e a aceitação de que ele tinha algum tipo de autoridade inquestionável ali sobre as pessoas, que iria acabar demonstrando mais tarde. Ele se formou no ensino médio entre os 3% melhores da turma
E após um breve período ali trabalhando com o pai dele, ele ingressou na Alta Academy. A Alta Academy, ela era uma escola particular da própria FLDS. E foi ali que o Warren Jeffs ele começou a testar e aprimorar os métodos de controle dele. Ele começou como professor e em 76 ele se tornou diretor e foi um cargo que ele ocupou ali por quase 20 anos. E como diretor, ele era conhecido por sua rigidez nas regras da disciplina. Ele impôs o lema obediência perfeita produz fé perfeita, que produz pessoas perfeitas. Expulsava alunos problemáticos, proibia atividades que considerava idolatria e interrogava os alunos sobre suas vidas domésticas, alertando-os para não contar aos pais. Há um incidente particularmente revelador de sua crueldade já nessa época. Durante uma aula de economia doméstica, ele usou a própria esposa para dar uma lição. É um ato de humilhação pública que pronuncia o que ele faria em larga escala. Ele ordenou que os alunos se juntassem às alunas e, em seguida, agarrou a longa trança de sua primeira esposa, Annette, torcendo-a até que ela caísse de joelhos. Ele, então, usou a cena para ilustrar o dever de um homem de ser líder e a necessidade de uma esposa de ser submissa, sem perguntas. O currículo da escola também era uma ferramenta de controle. Ensinava a história dos Estados Unidos apenas até a Constituição e ignorava eventos que os líderes de igreja consideravam ficção, como dinossauros ou a chegada do homem à lua. Era uma estratégia deliberada para controlar a informação e a percepção de mundo dos jovens, preparando-os para uma obediência inquestionável. Que, no caso, né, quanto mais ignorante é um povo, é uma massa, melhor para os seus governantes. Né? Com certeza. A Alta Academy foi o campo de treinamento de Warren Jeffs. Foi lá que ele aprendeu a usar o poder, a disciplina e a humilhação para forjar um ambiente de controle absoluto. Táticas que ele expandiria como profeta. E a transição do poder do pai dele para ele foi, ali a gente pode dizer, estratégica. Quando a saúde do Rulon Jeffs começou a declinar ali no final dos anos 90, o Warren ele se posicionou como sucessor dele. E quando o Rulon ele chegou a falecer em 2002, o Warren assumiu de vez ali a liderança. E o seu primeiro ato como profeta ali naquela seita foi praticamente chocante ali, extremamente simbólico. Só uma semana após a morte do seu pai, ele acabou se casando com todas as esposas do Rulon, exceto duas, declarando aos altos funcionários da FLDS: mão fora das esposas de meu pai. Foi uma demonstração imediata e total de apropriação de poder espiritual, familiar e temporal ali da seita. E até tem um detalhe que esse caso eu já vi assim, alguns podcasts falando sobre e tal. E quando o pai dele morreu, tipo assim, eles tinham uma ideia, né, que o meu pai, ele é o nunca, tipo, o que acontece mais ou menos na Coreia do Norte. Que tipo assim, só que ditador. Só que no caso aí, eles colocavam o cara como se fosse tipo uma divindade, que não morreria, que não ia acontecer nada e tal. E aí quando ele morreu, ele deu um migué na galera, que tipo assim, que o pai dele tinha morrido, só que meio que encarnou nele, sabe? Uma brisa assim. Tipo, e aí ele tomou o lugar do pai dele, como se fosse o pai dele, entendeu? Pra mostrar pra galera, não, ele não morreu, ele só... E não sei o quê, porque teve uma galera que depois que ele morreu, que falou, não, ele não vai morrer, quis deixar ele é uma divindade, entendeu? Quis deixar aceito. Aí ele deu esse miguezão aí e muita gente caiu. A gente vai ver pra frente que muita gente caiu. Até hoje cai, na realidade. Com o poder consolidado, Warren Jeffs transformou a FLDS em seu feudo particular. Ele governava com mão de ferro, usando a doutrina religiosa como sua principal arma de controle. O pilar central de seu controle era a poligamia. Jeffs ensinava que um membro devoto precisava de pelo menos 3 esposas para entrar no céu. E quanto mais esposas, mais próximo da exaltação. Como ele era a única pessoa com autoridade para realizar casamentos,
ele controlava o destino espiritual de todos os homens da comunidade. Ele designava esposas aos maridos, e isso lhe dava um poder imenso, um poder absoluto. Ele podia recompensar os leais com mais esposas e punir desistentes, negando-lhes o casamento celestial e, portanto, a salvação. Essa coerção espiritual garantia a conformidade, mesmo para os atos mais criminosos, como o casamento infantil. Os seguidores acreditavam que, ao obedecê-lo, estavam garantindo seu destino eterno. E a prática da poligamia, um homem com várias esposas, inevitavelmente gerou um problema social dentro da seita. Exatamente. Era um problema que foi chamado de escassez de noivos. Com os homens mais velhos acumulando ali dezenas de esposas, não tinha mulheres suficientes para os homens mais jovens. E isso acabou contribuindo diretamente para o casamento infantil, incesto e abusos. E o Jeffs ele exacerbava essa escassez deliberadamente. E sabe como que ele fazia isso? Ele excomungava os membros masculinos mais jovens. Isso levou ao fenômeno dos Lost Boys, que são centenas de adolescentes que foram expulsos das casas deles e famílias por infrações menores, como usar uma camiseta de manga curta ou ouvir uma música que não era permitida. Eles eram jogados no mundo exterior, fora dessa seita que eles cresceram vendo, sem preparo nenhum. Enquanto isso, o Jeffs ele eliminava a competição e sempre garantia ali um suprimento contínuo de meninas menores de idade para si e para os seguidores mais próximos dele. O controle dele ali era granular, afetando cada aspecto da vida diária dessas pessoas. Ele baniu a internet, brinquedos, bicicletas, feriados, todos os livros que não fossem da autoria dele, que não foi ele que escreveu. Ele proibiu a cor vermelha, ele impôs códigos de vestimenta rígidos, vestido longo, estilo pioneiro ali para as mulheres, e roupa simples para os homens. E ele usou ali o poder financeiro dele para esmagar qualquer um que o desafiasse. O Webtrust. Cara, é tipo basicamente o que acontece na Coreia do Norte, né? Exato. Só que dentro de uma religião, tipo, é a mesmo tipo de lavagem cerebral, basicamente. Que aí você proíbe a internet, você proíbe livro, você proíbe qualquer tipo de forma, qualquer forma que a pessoa tenha ali de saber outras coisas, de outras culturas, enfim, de questionar, né? É igual ser um livro muito bom para saber sobre esse tipo de tática, que eu até aconselho para quem gosta de ler, quiser ler, chama 1984, um livro do George Orwell. Sim, maravilhoso. E ele fala muito sobre isso, sobre autoria, acesso à informação, mudar a informação, regra de investimento, sobre como controlar mesmo a pessoa. O livro tem um plot twist muito bom. Sim. Inclusive, enfim, quem não tiver acesso ao livro e tal, tem na Audible também que inclusive tem uma atuação, cara, do... sumiu da minha cabeça agora o nome do... Lázaro Ramos. Isso. Cara, sensacional. Meu Deus, é muito bom mesmo. Demais. Vamos lá. Exato. O United Ford Plant Trust, avaliado em mais de 100 milhões de dólares, controlava quase todas as propriedades da comunidade. Jeffs usava o UMP para expulsar famílias de suas casas se não cumprissem suas ordens, deixando-os desamparados. Ele também nomeou seus seguidores mais leais para os cargos-chave da cidade, incluindo prefeito e chefe de polícia, garantindo o controle total. E ele mantinha a disciplina através do medo, com uma força de segurança particular, o chamado Esquadrão de Deus. Sim. Esquadrão de Deus. Nossa, até subiu da câmera aí você. Essa eu não sabia, mano. Esquadrão de Deus é foda, velho. Nossa. Tá. Eles usavam as câmeras de segurança pública da cidade para espionar os moradores e garantir que não se associassem com os apóstatas. Ex-membros relataram que seus carros foram forçados para fora da estrada e que animais mortos foram deixados em suas varandas. Reclamações à polícia, controlada pela seita, eram ignoradas. Era um regime de terror completo. E o resultado desse sistema de controle absoluto do Warren foi um rastro de vítimas e vidas destruídas.
Ele teve cerca de 78 a 80 esposas, muitas delas meninas muito jovens. E foram as histórias dessas vítimas que finalmente trouxeram o império dele de abuso à luz um dia. As pessoas acabaram conhecendo. Uma das vozes mais importantes ali foi a da Elissa Wall. Aos 14 anos, Jeff arranjou seu casamento com um primo dela, de 19 anos. Ela testemunhou que foi forçada ao casamento e repetidamente estuprada, sofrendo até abortos espontâneos. A autobiografia dela, Stolen Innocence, detalha a sua jornada de fuga, e o seu testemunho ele foi crucial para as primeiras acusações contra Jeffs. O abuso não se limitava às esposas, ele atingiu a sua própria família ali de forma devastadora. Brian Jeffs, que era sobrinho do Warren, ele entrou com uma ação judicial em 2004, alegando que Warren havia estuprado ele no final dos anos 80, quando Brent tinha ali apenas entre 5 e 6 anos. E nos livros de memórias dele, no Lost Boys, ele relata esses incidentes. A tragédia na família de Brent é ainda mais profunda. O seu irmão Clayne, ele cometeu suicídio, também depois de acusar o Jeff de agressão sexual contra ele. E os próprios filhos de Warren, o Beck e o Roy, também acusaram ele publicamente de molestá-los. E a investigação que veio com toda essa história depois do Texas iria acabar revelando camadas ainda mais assustadoras ali de horror. Foi no Texas que ele foi finalmente condenado à prisão perpétua pelo estupro de uma noiva criança de 15 anos e de uma noiva criança de 12 anos. Uma gravação de áudio de Jeffs agredindo sexualmente a menina de 12 anos foi uma prova fundamental no seu julgamento. E a nossa pesquisa encontrou alegações de abuso ritualístico e tráfico humano. Um processo em Utah alega que Jeffs e seus irmãos se envolveram no estupro ritualístico de meninas, começando quando a autora da ação tinha 8 anos. O abuso era documentado e as vítimas recebiam números. Além disso, a polícia montada do Canadá suspeita que mais de 30 meninas menores de idade foram traficadas do Canadá para os Estados Unidos entre o final dos anos 90 e 2006 para casamentos polígamos, o que caracteriza tráfico humano. Para justificar e normalizar esses atos, Jeff distorceu e até inventou doutrinas religiosas. Vamos falar sobre a Sid, eu não sei falar não, Sid Beers. Vamos falar sobre o Sid Beers e a Lei de Sarah. São duas das perversões mais extremas da fé que encontramos. Segundo a ex-esposa de Lilith Jeffs, a doutrina dos Sid Beers, portadores de sementes, determinava que as mulheres só podiam ter relações sexuais com homens eleitos pelo sacerdócio para engravidá-los. Os maridos eram supostamente obrigados a segurar as mãos de suas esposas, enquanto o portador de semente as estrupava. É pesadíssimo esse caso. Isso. Imagina, e era tão. O controle dele era tão alto que, pra você ver, os maridos eles seguravam a mão da esposa ali, quando estava sendo estudado e tá tudo certo. Esse cara, ele sabia. Carisma. Ai, eu não tenho advogado pra dar minha opinião. Não, calma. Pelo amor de Deus, aí. Para. E, como eu disse, é um nível ali de controle psicológico e humilhação inimaginável. E a gente tem a Lei de Sarah, que era uma outra prática distorcida. Originalmente, a Lei de Sarah, na tradição mormon, era sobre consentimento. Só que o Jeffs ele tornou ela em um ritual que mulheres da FLDS realizavam atos sexuais umas com as outras para se prepararem para encontros sexuais com homens da liderança. Um ex-membro ali do círculo íntimo de Jeffs descreveu a prática como um show sexual lésbico, com a participação e pregação de Jeffs. Mães que se recusavam eram punidas e seus filhos eram realocados para outras famílias. Ele não estava seguindo uma fé, ele estava inventando regras para satisfazer os desejos dele e consolidar o poder absoluto dele dentro da comunidade.
O despertar das autoridades para os crimes dentro da FLDS foi um processo lento, dificultado pelo isolamento e secretismo da seita, mas as denúncias, como a do sobrinho de Warren, Brent Jeffs, em 2004, começaram a furar essa bolha. Em junho de 2005, Jeffs foi formalmente acusado no Arizona, em conexão com o casamento forçado de Elisa Lam. Em abril de 2006, Utah emitiu um mandado de prisão por cumplicidade em estupro. Com a lei se aproximando, Warren Jeffs desapareceu. Ele se tornou um fugitivo, e não um fugitivo qualquer. Em 6 de maio de 2006, o FBI colocou Warren Jeffs em sua lista dos 10 fugitivos mais procurados, oferecendo uma recompensa de $100 mil por sua captura. Ele era o fugitivo de número 482 a entrar na lista. O alerta do FBI avisava que ele poderia viajar com guarda-costas leais e armados, mostrando o nível de perigo. E mesmo foragido, ele continuava a governar. Ele retornou secretamente a Colorado City em junho de 2006 para realizar mais casamentos de noivas crianças. E ele tinha uma rede de apoio durante essa vida dele. O seu irmão, o Seth Jeffs, ele foi preso por abrigar o Warren e acabou sendo encontrado ali com quase $142 mil em dinheiro. E o mais impressionante, enquanto ele estava foragido, o Jeffs ele conseguiu organizar a transferência de centenas das famílias mais leais ali a ele para um complexo novo e gigantesco que ele fez no Texas, o Yamin for Zion Ranch. E isso mostra a capacidade que ele tinha de coordenar movimentos ali em larga escala, mesmo sendo um dos homens mais procurados da América. Ele usava disfarces, vários telefones e tinha acesso ali a muito dinheiro. A caçada por ele durou mais de um ano, e no fim veio de forma quase anticlimática, não foi clímax nenhum. Em 28 de agosto de 2006, por volta ali das 21 horas, o Jefferson foi parado no Interestadual 15, lá em Nevada, pelo patrulheiro rodoviário Ed Dutchman. Foi uma parada de trânsito de rotina. A razão? A placa temporária ali do Cadillac, do Jefferson, o Cadillac Escalade 2007, não estava claramente visível para o guarda. E um dos fugitivos mais procurados do FBI acabou sendo pego por causa de uma placa de carro que estava um pouco apagada. Exato. No momento da prisão, ele estava acompanhado por sua esposa favorita, Naomi Jessica, e seu irmão Isaac. E o que a polícia encontrou dentro do veículo revelou a extensão de sua vida clandestina. E sabe o que eles encontraram? 4 computadores, 16 telefones celulares, 3 perucas, 12 pares de óculos de sol e mais de $55 mil em dinheiro. Mas a evidência mais importante contra ele não estava no carro. Estava em seus próprios registros. Ele documentava tudo meticulosamente. Ele mantinha diários de cada casamento que realizava, cada jovem com que se casava e até registrava seus momentos íntimos. Essa tentativa de legitimar seus atos proféticos acabou se tornando sua ruína. Seus próprios diários e gravações forneceram a arma fumegante que os promotores precisavam para condená-lo. A jornada do Warren ali pelos tribunais, ela foi longa e cheia de reviravoltas. O primeiro julgamento ali, considerado importante foi em Utah, em 2007, onde ele foi condenado por 2 acusações de cumplicidade em estupro e sentenciado a 10 anos de 10 anos à prisão perpétua. Né? Mas em 2010, em uma decisão chocante, a Suprema Corte de Utah simplesmente anulou as condenações dele e ordenou um novo julgamento. A razão foi uma falha técnica, instruções deficientes ao júri. O tribunal considerou que, para condená-lo como cúmplice, a promotoria precisava provar que Jeffs pretendia que o sexo não consensual ocorresse, algo que as instruções ao júri não deixaram claro. Foi um golpe para as vítimas, mas a batalha legal se moveu para outra frente depois disso. Foi para o Texas. E antes de dar seguimento, só caso vocês tenham ficado em dúvida aqui, às vezes a gente escuta muito falar sobre isso. Tipo, a pessoa foi condenada de 10 anos à prisão perpétua, de 20 anos à prisão perpétua. Nos Estados Unidos tem muito disso. O que é? A pessoa, igual no caso do Warren, ele, nessa condenação, 10 anos à prisão perpétua. Então ele tem que cumprir no mínimo 10 anos. Mas, se a justiça não quiser soltar ele, se ver que ele não está apto, ele pode ir pelo resto da vida dele.
sendo preso. Tá? Não pode sair antes de 10 anos. Por isso que é de 10 anos a perpétua. O prazo máximo não está definido. Somente o prazo mínimo, ele não pode sair menos de 10 anos. Tá? Pode seguir, Roberto. Boa. Sim, e foi no Texas que o caso foi selado. Em 9 de agosto de 2011, Jeff foi condenado por 2 acusações de agressão sexual a uma criança. Especificamente, o estupro de uma noiva criança de 15 anos e de uma noiva criança de 12 anos. E as provas eram irrefutáveis, tiradas diretamente de seus próprios registros. A promotoria usou evidências de DNA no caso da vítima de 15 anos, e para o caso da vítima de 12 anos, eles reproduziram no tribunal a gravação de áudio do próprio Jeff agredindo sexualmente a menina. Seus diários, detalhando sessões de treinamento com as jovens esposas, também foram usados como prova. A ironia é profunda. Seus registros meticulosos, destinados a documentar seus atos divinos, tornaram-se as evidências que o condenaram. E qual foi a estratégia de defesa dele, Guilherme? A estratégia pode se resumir em caótica. Ele tentou ele mesmo se representar e acabou divagando ali sobre perseguição religiosa e tentando usar o testemunho de seguidores para implicar a igreja mórmon convencional, o que a juíza acabou rejeitando. E a juíza Barbara Walter, ela chegou a ameaçar de remover o direito dele de se representar devido ao comportamento errático que ele estava tendo. Mas no final ali a justiça ela acabou sendo feita. Em 9 de agosto de 2011, Warren Jeffs foi sentenciado à prisão perpétua, mais 20 anos. Ele está atualmente encarcerado no Texas e só será elegível para a liberdade condicional em 2038. Mas a prisão dele não significou o fim da influência dele na seita. Ele continua a controlar seus seguidores de dentro da prisão. Ele envia cartas e proclamações, incluindo uma proclamação que ele fez de 248 páginas, que fala algumas das profecias que ele fez, alertando sobre os fins dos tempos, se não for libertado. E, embora haja relato de que ele renunciou ao posto de profeta, muitos ali na comunidade da FLDS ainda consideram ele um líder deles. A saúde mental dele também é questionável. Há relatos que ele teve um colapso mental ali e algumas tentativas de suicídio na prisão. Mas isso são só relatos, isso não é nada confirmado. Mas, no entanto, ele ainda mantém o direito de comunicação dele, o que permite que a influência dele sobre os seguidores dele continue. O que nos leva ao legado complexo deste caso e o que aconteceu com a comunidade que ele deixou por trás. A prisão de Warren Jeffs não desmantelou a FLDS da noite para o dia. A intervenção governamental na seita sempre foi um desafio complexo. O caso mais famoso foi a grande operação policial no Yearning for Zion Ranch, no Texas, em 2008, onde 416 crianças foram removidas em resposta a uma denúncia de abuso. Mas a Suprema Corte do Texas acabou revertendo a decisão, determinando que o Estado havia exagerado e não tinha provas suficientes para a detenção em massa, e as crianças foram devolvidas aos pais. Esse episódio mostrou o delicado equilíbrio entre a proteção infantil e os direitos constitucionais, e como a seita usava a narrativa de perseguição religiosa para resistir à intervenção. E o UAP Trust, a fonte do poder financeiro de Jeffs, foi apreendido pelo estado de Utah em 2005 e em 2019 foi reformado para se tornar uma entidade religiosamente neutra, beneficiando os doadores originais e seus herdeiros, incluindo aqueles que deixaram a FLDS. No entanto, muitos membros leais se recusaram a cooperar, vendo a apreensão como roubo, o que levou a uma dispersão de seguidores para outras áreas. O caso deixou uma marca irreparável na cultura popular, com dezenas de documentários tentando desvendar os segredos da seita. É isso mesmo. Foram feitas produções como Sons of Perdition, Os Filhos da Perdição, que foca ali nos Lost Boys que nós comentamos. E também o Prophet's Prey, então, Padre da Profecia, que é baseado na investigação que o Sam Bauer fez. E tem a série mais recente ali, famosinha, até da Netflix, que é Keep Switch, que é Pray and Obey, que fala muito sobre esse caso.
E elas foram cruciais ali para a compreensão pública da complexidade e dos horrores desse caso. No final, o caso Warren Jeffs, ele é um testemunho perturbador da capacidade de um indivíduo de manipular a fé para exercer um controle absoluto e acabar cometendo crimes hediondos. A ascensão dele, facilitada por um ambiente ali de isolamento e uma estrutura de liderança de, digamos assim, governo de um homem só, permitiu que ele pervertesse as doutrinas para justificar um regime de medo que ele aplicava aos seus seguidores. E a ironia é ele ser condenado pelos próprios registros meticulosos dele, que sublinhava ali a natureza auto-incriminatória da megalomania que ele tinha. Mas, como a gente viu, apesar da prisão dele, a persistência da influência e os desafios para reabilitar ex-membros mostram a dificuldade de lidar com grupos baseados em crença tão profundamente arraigados. No caso, serve ali sempre como um lembrete sombrio de que a vigilância é essencial para a gente proteger os vulneráveis de líderes que usam a religião como um escudo para a criminalidade, coisa que a gente vê muito até hoje. Tá? Mas fala para mim, Robertinho. Exatamente. Mas fala para mim o que você achou do caso, nos conte. Gostei, é um caso que eu já estava por dentro, aí já tinha escutado alguns podcasts, atrás também se tratava e tal, e eu até cometi um equívoco no início, que eu pensei que até hoje ainda, tipo assim, que é os Mormons, né, que a gente fala hoje, que seria exatamente dessa região, mas não é uma... Tem a principal, né, por exemplo, tipo qualquer outra religião aí, por exemplo, católico, enfim. Tem o principal e aí dali foi fazendo tipo subgêneros, por assim dizer, né, e um deles é essa seita. Igual, Roberto, essa que você estava falando das divisões, um que ficou muito famoso um tempo atrás sobre isso, por causa de um livro do Dan Brown, Código da Vinci, que virou filme depois até com Tom Hanks. Ele tem a Opus Dei. A Opus Dei, ela é uma, digamos, uma partição da Igreja Católica. Faz parte diretamente da Católica, né? A Igreja Católica, como a gente conhece, e é uma parte que ainda existem algumas pessoas que dizem que é seita, as pessoas elas praticam automutilação como forma de castigo e tal, então toda religião tem isso, sabe, não só ali a religião mormon, e é bem comum, tanto é que se a gente pegar hoje religiões protestantes, né, as evangélicas, a gente tem 300 tipos de igreja diferentes desse tipo. Sim. Bom, mas cara, sobre assim também no caso em si, cara, é uma lavagem cerebral, né, velho? É complicado a gente ver e falar assim, gente, como que as pessoas conseguem cair em umas coisas, tipo, uma coisa tão óbvia, né? Tipo, que é charlatão e tal, mas, cara, dependendo do meio que você tiver, é que a gente pensa assim, a gente tá aqui de fora, né, vendo. Mas as pessoas aí, velho, a polícia da cidade era da igreja. Todo mundo era da igreja. Então, tipo, a criança que nasce já nascia imaginando, entendendo que aquilo era lei. Então é uma lavagem cerebral tão grande no todo que a pessoa às vezes não consegue se tocar que ela tá tipo, sendo escrava ali, basicamente. Exatamente. Bom, mas assim a gente termina essa jornada pelos bastidores de um dos cultos mais sombrios da América. Uma história que mostra pra gente o que a obediência cega pode levar a pessoa a fazer e como pode levar na perdição. Não esqueçam de seguir a gente, se inscrever, deixe o seu like se você estiver no YouTube, dá as estrelinhas se você estiver no Spotify, tá? Se quiser comentar sobre o caso, a gente está pensando em começar a ter comentário ali nas publicações, pra gente ler os comentários aqui do episódio anterior, do final, tá bom? Mas é isso, eu sou o Guilherme. E eu sou o Roberto. Cuidem-se e até o próximo Bastidores do Crime. Erros de gravação. Interrogava os alunos sobre suas vidas noturnas. Proibia
proibir atividades. Oh, meu Deus. Vai. Oferecendo uma recompensa de $100.000 por sua captura. Ele era o fugitivo de número 4. Pera. Desculpa, volta. Eu tentei segurar, mas o recompensa não tive cabeça. Eu tentei segurar, mas não foi. Pegadinha de dicção tá uma bosta. Procurados. Oferecendo uma recompensa de $100.000 por sua captura. Ele era o... O que foi agora? Eu fiquei pensando no como é que é o... Recompensa. Recompensa. Ele com a sua cara, assim, só susturar risada. Ai, que raiva. Respira. E ele tinha uma rede de apoio nessa fuga dele. O seu irmão, o Seth Jeffs, ele foi preso por acabar brigando logo. E ele tinha uma rede. Tá, vai.